Muito boas-vindas ao quarto vídeo, a quarta parte do resumo de Um Mar de Desalmados. Nós já resumimos até agora toda a parte que não foi gravada da campanha, ou seja, toda a história contida na sessão 1 até a sessão 5. E nós resumimos 22 horas de sessão em apenas 2 horas de resumo. E a partir de agora, a gente vai passar bem rápido sobre toda a história que já está gravada e que foi contada do episódio 6 até o episódio 17, o último. Nesse vídeo especificamente, nós vamos tratar dos acontecimentos do episódio 6 até o episódio 13. E no próximo e último vídeo da série de recapitulação da campanha, nós partimos da história do episódio 14 até o episódio 17. Para então seguirmos os acontecimentos de Um Mar de Desalmados. Nós terminamos o último vídeo da recapitulação contando sobre como o grupo formado por Pomazan, Venandi e Claire saiu derrotado depois de seguir as pistas que foi dada a eles pela capitã dos Piratas Mascarados do Baile das Máscaras e encontrar uma ilha abandonada, controlada, com pessoas presas há muito tempo lá, sendo torturadas diariamente, por pessoas que estão esperando uma reação. Várias instituições, várias grandes figuras parecem estar por trás desse acontecimento. Parece ter um objetivo maior, que ainda não é muito claro. Duas delas, os Piratas Mascarados e uma instituição que funciona por trás de um indivíduo que ainda é desconhecido. Um tal de Sr. Williams, conhecido também como o Mercador de Almas. Que parece ter enviado para essa ilha de pessoas presas um traficante de crianças de mão de obra infantil para vários pagantes. Ele parece saber especificamente as crianças cujos pais ainda vivem para levá-las especificamente e seguir a tortura psicológica até que os cidadãos consigam, pelo próprio mérito, pela própria força, escapar desse lugar, apesar de terem verdadeiros monstros guardando a saída. Como as Venandi e Claire então reagem depois de explorar esse lugar e sentir essas energias péssimas que estão grudadas, estão intrínsecas a uma ilha morta há muito tempo atrás. Eles são derrotados nessa tentativa, porém são poupados. Aparentemente, é dito a eles que eles têm um propósito maior. Eles são parte de um caminho que já está trilhado e que por isso eles não podem morrer ali. E sobretudo, eles não podem desistir. Seja lá o que isso signifique. Eles foram então até a ilha que Venandi morava todo esse tempo, depois de ter migrado do Reino dos Tritões, Sentirreia. E saíram de lá depois de causar muito medo, pavor na sua população, causando caos e derrotando facilmente as forças da marinha que estavam naquele local. Eles saíam então para navegar de volta a uma ilha. Foi a última localização conhecida de Lina Otopi, a pessoa que Pomazan procura, a pessoa que seu pai sacrificou a vida para salvar. O Sr. Williams, esse patrocinador misterioso, parece ter fornecido essa informação por puro bom grado, como um prêmio deles terem encontrado uma dessas ilhas esquecidas. Eles navegavam então durante a noite no mar escuro, e logo adiante deles vinha uma canoa solitária que vinha de forma lenta, seguindo a corrente marítima, e cercado por ela uma grande névoa que surgia repentinamente. Nós começamos o episódio 6, denominado Tempestade, portando para a cena de uma taverna, com música animada com várias pessoas mascaradas celebrando o Baile das Máscaras. Essa taverna está na Vila da Lama, no reino de Bliss, uma vila
que abriga diversos criminosos que seriam capturados pelo governo mundial se não fosse a proteção do rei Frederick, o permissivo. O governante fez um trato com várias pessoas procuradas por crimes menores pela marinha, de se refugiarem no seu reino por uma taxa de dinheiro, enquanto pelo menos o poder hegemônico da marinha não é capaz de ser contestado. No meio dessa farra nós encontramos um dos nossos novos protagonistas, Rato e a Hack. Um homem que já se aproxima dos seus 30 anos, de cabelos e barba brancas, e de um corpo que não parece ter os mesmos reflexos da sua juventude. Uma pele bronzeada e mais ou menos 1,80 de altura. Ele é mais uma das figuras festejantes desse local. Até que depois de alguns minutos, ele é tomado por uma cena horrorizante que interrompe essa festividade. Afinal de contas, depois de tomar um gole de cerveja, fechar os olhos e abrir novamente, todas as pessoas ao seu redor desmaiam. E ele recebe a visita de mais um dos piratas mascarados. O homem que veste uma máscara rosa, Doru, aparece no bar, fazendo um convite especificamente endereçado a ele. O mercador de almas, Sr. Williams, espera você na Rota da Poeira para esclarecimento sobre o que aconteceu com Anne, a sua esposa. Um convite também para que, em troca da sua lealdade, Rato Perry comece uma nova vida num lugar livre, num refúgio onde ele não precisa esconder suas emoções e colocar máscaras para fingir o que não é. Ele, Rato e o Homem Mascarado são os únicos de pé no bar. Essa conversa acontece depois de roubar mais pertences específicos de todas as pessoas desmaiadas. O Homem Mascarado sai, dizendo que tem lugares para estar e que o convite continua de pé. Ele dá então um pequeno mapa com instruções para Rato, coloca no seu bolso. Logo antes dele sentir mais uma vez a pressão que fez todos desmaiarem, só que dessa vez ele não aguenta. Dessa vez parece que a energia também buscava ele. Ele cai, de forma inexplicável, desacordado no chão. No próximo momento, ele acorda jogado em uma pequena canoa em meio ao mar noturno do South Blue, cercado por uma névoa densa. Ele vê visões do passado dele, visões de pessoas que ele sentia que queriam prejudicá-lo, pessoas que desapareceram depois do que aconteceu com a sua esposa. E as pessoas elas pareciam rir dele, rir da fraqueza dele, olhar com desprezo para ele. Essas silhuetas pareciam estar de pé no meio do mar. Ele atira contra essas figuras, então atinge o barco onde está Pomazan, Venande e Claire. Eles se encontram e, graças aos seus poderes da fruta do químico, fazem com que pequenas marcas, por enquanto sutis, se escondam no seu corpo. Ele consegue retirar a substância dele, que ele consegue sentir dele mesmo. Rato é um homem químico, capaz de sentir e, de certa forma, manipular as moléculas ao seu redor. Ele conseguiu esse poder logo após a sua vida sofrer um revés. Agora ele é outra pessoa. Não se identifica mais com quem ele foi na sua juventude.
Ele adentra nesse momento de pânico no barco e ele encontra o grupo que sai de Saint-Ré. Logo depois, mais 2 canoas vêm nessa direção, contendo 2 pessoas que também pareciam estar vendo alucinações e estarem apavoradas, contaminadas pela mesma toxina que vinha na névoa. 2 caçadores de recompensa com roupas pretas e combinando, e vários equipamentos táticos. Saru e Ishu. Os 2 com em média 25 anos de idade. Caçadores de recompensa contratados pela marinha e foram drogados, assim como o rato, por um contra-almirante da marinha. Enviados para que, sentindo medo e vendo essas alucinações, pudessem derrubar qualquer pirata que estivesse navegando de forma não permitida pelos mais. Porém, Rato consegue também fazer a mesma coisa com essas 2 pessoas. Retira as substâncias, as toxinas dos seus corpos e finaliza as suas alucinações. Um grupo de pessoas perdidas agora se forma nesse barco de pescador. 6 pessoas começam a vagar pela noite, cercadas por uma toxina. Cada uma delas agora respirando essa névoa densa, enfeita a noite do Oceano do Sul, começa a ter seus próprios pesadelos projetados na sua frente, falando com eles. 6 pessoas perdidas e com pesadelos a noite inteira navegaram depois de se apresentarem e agora reconhecerem que estão na mesma situação. Eles passam pelo oceano e vão até Bliss, depois de se conhecerem, se apresentarem. E dos 3 novos chegados perceberem o que aconteceu com eles. O Rato recebeu um convite. Esses 2 caçadores de recompensa, Ishu e Saru, perceberam que foram traídos mesmo escolhendo o lado do governo. E que agora eles estão sem casa, sem lugar para voltar. Eles são convencidos por Rato a seguirem com eles pelo caminho que eles estão trilhando. Afinal de contas, tanto o mapa dado a Rato quanto a informação dada a Pomazan, Venand e Claire parece apontar para a mesma ilha, que nos mapas originais não está aparecendo. Sem rumo, esses 2 caçadores de recompensa se juntam então a esse grupo, buscando uma nova alternativa, um novo lugar para se refugiar, confiando nas pessoas que os salvaram de naufragar e de atacar pessoas talvez inocentes sobre aquele estado de alucinação. Eles passam em Bliss para coletar mantimentos quando recebem uma ligação do contra-almirante que comandou a operação de envenenar essas pessoas e mandá-las para o mar. Ele reconhece que a operação fracassou quando Pomazan atende. Agora, um criminoso conhecido por causar caos em Saint-Ré e em Bliss, no Baile das Máscaras. Ele tenta negociar com Pomazan, dizendo que apenas quer a Claire. E que está disposto a perdoar um jovem pescador e seu amigo Tritão se eles entregassem essa pirata que estava junto com eles. Pomazan recusa a oferta, joga o caracol comunicador no mar e eles seguem caminho até a ilha, invisível no mapa. Enquanto isso acontece, um pouco mais acima, no Soft Blue, um barco se destaca na paisagem. Um barco rosa, totalmente pintado de rosa, habitado por várias pessoas que esbanjam a mesma cor. Pessoas que parecem animadas em viver uma aventura rebelde. Esse navio é o Pérola Rosa e esbanja uma bandeira pirata única, uma bandeira rosa com uma caveira e 2 ossos atrás,
Essa caveira cujos 2 olhos parecem no formato de estrelas. Aqui nós vemos um navio comandado pela nossa segunda nova protagonista, Miss Princess. Uma menina aí perto dos seus 20 anos, de rosto inocente, pele muito clara, cabelos rosas e pernas anormalmente longas, que a fazem ter aproximadamente 2 metros de altura. Ela alegremente, de forma inocente, toma um milkshake de morango enquanto anima a sua tripulação de criados a seguirem em busca da Ilha dos Desejos. Ela sai numa aventura pirata em plena época de domínio da marinha, pois seu pai, em Marineford, o almirante de frota da marinha, o cargo mais alto na instituição militar que serve ao governo mundial, negou o seu desejo de ter um castelo próprio. Afinal de contas, nessa era, ambição é visto como uma coisa de piratas, que remetem à era de piratas. E crimes e caos que piratas trazem não serão mais tolerados. Spears sai de casa, pega todos os seus criados, e apesar de terem dado para ela tudo que querem na vida, tudo que ela queria na vida, ela quer mais. Ela sai na Grand Line. Ela sai da base principal da Marinha, Marineford, localizada no centro do Oceano Central do planeta, mas o mais perigoso e instável que existe. Então, passa semanas no mar, buscando uma coordenada que foi dada a ela, de uma ilha onde seus desejos nunca seriam negados, como se fosse um amigo próximo que soubesse das suas indignações, dos seus problemas, enviasse esse convite, com coordenadas específicas para uma ilha que não consta no mapa original do Oceano do Sul. Então, com sons de música, ela adentra o Soft Blue, mas esse navio ele é surpreendido por águas turbulentas e uma tempestade que parece ter recém se formado, e ondas gigantescas que levam esse navio a rodopiar por quilômetros do oceano, até eles batem de cara com outro navio que saía da Ilha Karatê. Um navio contendo Jack, o recém-desertor, agora recruta da marinha, ao lado, juntamente com Carly, a suboficial da marinha, que agora, por ter um objetivo em comum, se aliou ao garoto, e Joke, a moça que eles acabaram de resgatar do caos, da grande guerra, da grande disputa e do grande massacre que estava a Ilha Karatê. Eles estavam num pequeno barco roubado durante o Baile das Máscaras, em que Jack tinha salvado a vida de Carly. Eles veem esse grande navio rosa batendo neles, rodopiando e batendo neles, e alguns monstros marinhos que sempre vinham com a tempestade surgindo, destruindo o barco de Jack, liderado por Jack, fazendo com que os 3 tripulantes fossem obrigados a se juntar ao barco e à tripulação de Princess. Depois do encontro abrupto de terem que lutar juntos, tanto a tripulação de Princess quanto esses 3 estranhos encontrados no meio do mar, eles reconhecem que os seus destinos são os mesmos. Afinal de contas, juntamente com o prêmio encontrado, com o poder encontrado no topo das montanhas das provações, havia mais um papel com as mesmas coordenadas para a mesma ilha que parece estar no centro de tudo isso. Um grande convite orquestrado por Doru, a Máscara Rosa. Eles então, após alguns estranhamentos e apresentações de pessoas que vêm de setores da sociedade completamente diferentes, Pérola Rosa então segue seu caminho até a Ilha dos Desejos, ou o Convite Misterioso.
no olhar de Jack. Dessa forma, todos os nossos pontos de vista convergem em apenas um lugar. No extremo sudeste do Oceano do Sul, na qual os nossos dois grupos, então, no nosso episódio de número 7, denominado Medo, encontram mais uma ilha morta. Depois de todos esses grupos, tanto no Pérola Rosa quanto no pequeno barco de pescadores que abrigava as 6 pessoas perdidas, todas elas presenciaram os efeitos da toxina que se espalhava pelo mar junto com uma tempestade súbita. Tiveram que encarar suas próprias alucinações e próprios pesadelos materializados na sua própria frente, no seu próprio espaço, no seu próprio quarto, no seu próprio navio e até mesmo na sua própria mente. Vivenciar seus medos provavelmente criou laços de viagem mais fortes do que qualquer outra circunstância poderia criar entre pessoas apresentadas há tão pouco tempo em circunstâncias tão desafiadoras e controversas. Esses dois grupos se encontram. Algumas pessoas dentro desse encontro se reconhecem e outras têm uma reação hostil umas às outras. Mas todas elas se veem numa ilha completamente morta, cheia de ruínas do que um dia parecido um reino. E uma placa do governo mundial dizendo para se manter longe daquela área. Andando um pouco mais, eles encontram o ponto original daquelas ligações, dessa toxina, os medos que eles passaram durante essa viagem. Uma praça de execução estava à frente deles. Nela, vários marinheiros de pé. 3 recrutas, o oficial da base da Marinha do Sul, Kian, que nunca tinha sido visto até então, desde desafiar Garon e salvar a vida de Hirata. Um tritão com um machado de Kairosek nas costas que parece que está preso com uma corrente no pescoço e parece descontrolado. E no centro de tudo isso, um homem que parece ter aí seus 26 anos, que tem um braço só, uma pele escura, cabelos e tranças rosas, e uma besta na sua única mão esquerda, além de um monóculo. Contra-almirante Macer, o responsável pela toxina do medo, pela operação a qual foi submetida Rato e os 2 caçadores de recompensa recém-conhecidos. E também o responsável por várias pessoas executadas, cujos corpos se estendem logo atrás dele. Várias pessoas que no Baile das Máscaras lutaram para quebrar o bloqueio da marinha e irem com a sua própria força atrás dos mascarados para recuperar o que foram tomados de si, agora estão no chão, executadas, com punição de terem desafiado o bloqueio da marinha, de terem tirado a vida de um de seus sargentos. O conflito aqui é óbvio. Eles trocam algumas palavras, mas aqui, nessa ilha, esse bloqueio da marinha, essa armadilha parece ter sido colocada como se alguém tivesse previsto esses convites que seriam feitos pelos piratas mascarados, quisessem impedir a todo custo que ele se concretizasse. Uma longa luta começa numa ilha de terra preta e morta, sem nenhuma vegetação, e rodeada por nuvens de poeira que impedem uma visão clara do que está a 5 metros de distância, além de enfeitado no oceano ao redor por grandes redemoinhos e uma tempestade fortíssima que se forma em todo o Oceano do Sul. Uma luta brutal acontece. Essas 3 crianças, de aproximadamente 15 e 16 anos, 3 recrutas da marinha, parecem horrorizados com tudo que eles acabaram de fazer.
com a execução que aconteceu e com a que está prestes a acontecer. Pelo menos nos planos do contra-almirante, que lidera essa operação, então, para capturar e executar todas essas pessoas que fazem agora, querendo ou não, parte desse caminho trilhado pelos mascarados. Começaram o caos. E há 15 anos, nenhuma parte do mundo via. A luta é intensa. E ela dura tempo demais para a sanidade de qualquer um. Mas ela termina com a derrota do contra-almirante e a consequente fuga. Com várias pessoas feridas. E com o Rato, apesar de seus ferimentos e de suas lesões, abraçando as crianças que os desafiavam, porque conseguia ver que elas estavam sendo forçadas a fazer aquilo. Porém, toda essa comoção já no fim da luta, entre pessoas claramente já num nível desumano, sobrenatural, é interrompida. Os redemoinhos parecem cessar, e toda a água, todo o excesso de água salgada que esses redemoinhos puxavam, se acumulava agora embaixo da ilha. E o que poucos conhecem como uma corrente rara de se ver em todos os oceanos desse mundo aconteceu. A ilha começou a ser levantada pelos mares. Um jato incrivelmente intenso do oceano levou a ilha a subir cada vez mais, como se fosse um foguete em ascensão. E todas as pessoas presentes nessa ilha, as que ainda estavam conscientes, a perderem a capacidade de respirar com o ar cada vez mais rarefeito. E, consequentemente, também a sua consciência. Aqui há uma mudança de cenário. Eventualmente, a maioria das pessoas que estavam envolvidas nessa grande batalha acordam. Na mesma posição onde desmaiaram, porém numa ilha de caráter completamente diferente. Com as mesmas medidas, a mesma noção espacial, porém agora tudo reflorestado. É como se a ilha em que eles estivessem tivesse sido completamente revivida. Grandes árvores, pequenas plantas, cheias de vida, espalhavam pela terra em que eles agora acordavam. Todos esses grupos divergentes, depois de enfrentar essa divisão da marinha e ver os horrores dessa batalha, se reuniram, tentando entender o que aconteceu, percebendo que agora eles estão fora do oceano azul, do oceano que eles conhecem. Eles olham para cima, olham para os lados e se percebem numa situação que parecia impossível. Eles foram, junto com a ilha, arremessados para o céu. Dos seus inimigos, da divisão da marinha que preparou a armadilha, apenas restavam as 3 crianças que pareciam ter sido deixadas para trás numa fuga. E agora estavam assustadas de ter que pagar as consequências estando em frente com seus inimigos. Rato, apesar disso, deixa para trás agora seus 2 companheiros de viagem com os quais se aproximou bastante, os 2 caçadores de recompensa, Ishi e Sabo. Conversa com essas crianças, as convidando para ser seus aprendizes. Apesar de tudo que elas fizeram, apesar do rato ter quase morrido nessa batalha, ele olha com um olhar de pura compreensão para todas elas. E ou por falta de escolha, ou por acreditar nas palavras honestas e sinceras de Rato, largam as suas armas, engolem o pavor e se juntam ao grupo. Uma reunião turbulenta se faz aqui enquanto Pomazan vai checar os arredores e encontra saindo do chão uma figura
peculiar. Um homem idoso, com não mais do que 1,5 m de altura, usando um chapéu bege, carregando nas suas costas um pequeno banjo. Ele é bem magro, tem pele escura e uma barba branca muito longa. E com a voz desafinada, ele pergunta se Pomazan, o jovem pescador, admira e aprecia essa paisagem que ele vê diante dele. Pomazan olha para frente e vê que nos fins dessa ilha, agora reflorestada que eles estão, há também um grande corpo de águas, porém uma água branca, da qual saem vários monstros marinhos, várias criaturas gigantescas que olham para ele e parecem estar vivendo em harmonia, num habitat natural. Eles percebem que eles estão agora cercados por um oceano branco. Logo depois de perceber a reação de Pomazan e parecer muito contente com isso, o velhinho, ele, como se fosse natural, começa a se misturar com o solo novamente, adentrando o solo e desaparecendo, depois de seus olhos brilharem totalmente em verde. Testando mais uma vez a suspensão da descrença do Pomazan sobre tudo o que ele vê desde que ele saiu de Stella. Eles perguntam se realmente assim sempre foi, o mundo que o esperava fora da sua ilha autônoma. Todo esse grupo se organiza depois que Claire menciona que eles têm que seguir em frente. Como se ela só soubesse o caminho, como se ela esperasse tudo o que está acontecendo, como se tudo estivesse de acordo com alguma agenda. Ela guia esse grupo completamente heterogêneo uma pequena cidade que parece já esperar a chegada deles e que parece fazer uma grande festa de boas-vindas. Uma cidade simples, com casas antigas, várias estruturas, parecem desgastadas pelo tempo, mas pessoas muito entusiasmadas que, com um som de música alta, festejam a chegada deles. Eles reconhecem, dentre essas pessoas, muitas das quais escaparam também do Baile das Máscaras, além do restante do grupo pirata de Claire, que os esperava, tocando seus instrumentos de costume. Muitas perguntas foram levantadas então, e aqui nosso grupo, depois dessa festa de boas-vindas, aliás, durante ela, não esperou a festa de boas-vindas que os locais claramente tinham um plano de oferecer e vão seguindo seus próprios caminhos. O que acabou de acontecer foi no episódio 8, Reunião do Céu. E agora nós passamos para o episódio 9, Boas-vindas à Rota da Poeira. Uma mulher com vestimentas de capitã e uma cimitarra em mãos, ela discursa em claro e bom tom sobre como todos ali são partes da poeira que foi rejeitada, foi expurgada pelo Oceano Azul há 15 anos atrás, e como eles se refugiam agora num lugar onde eles podem celebrar a liberdade um dos outros. Parece que todas essas pessoas, esses pontos de vista únicos que atenderam a esse chamado, a esse convite que os levou àquela ilha esquecida e invisível para os mares, para os mapas, agora encontraram, escondido dentre as nuvens, um refúgio para as pessoas que foram perseguidas pela Marinha, pelo governo mundial, na virada de poderes, na virada de era, ou que simplesmente queriam um refúgio para celebrar a sua liberdade. Pessoas que não se encaixavam mais nos padrões que eram cobrados agora no Oceano Azul. Eles se separam, todas as pessoas, todos os nossos protagonistas procurando respostas em lugares diferentes. Jack vai encontrar um lugar para tratar de Carly. Ficou extremamente ferida e ainda está inconsciente da batalha. Ele se relaciona com várias pessoas que parecem, como se fosse parte da rotina, carregar armas consigo mesmas. Parece que todas as pessoas foram obrigadas a desenvolver seu próprio estilo de força, para que eles pudessem se defender por conta própria. Mas todas ainda num tom de muita
receptividade. Rato, os 3 garotos e Ishu, depois de se relacionarem com as pessoas que os recepcionam, vão atrás de Saru, que tomou um rumo diferente. Desde que chegou, tomou uma postura desconfiada e buscou investigar sobre o que realmente se tratava esse lugar. Pomazan e Verandi foram atrás do velhinho, que desapareceu no chão e que para Pomazan parecia ser a fonte mais honesta de respostas, baseado naquele pequeno diálogo que eles compartilhavam. Então, no episódio 10, chamado Reencontros, essa reunião acontece. Eles encontram, depois de esbarrarem com Garon, a máscara amarela, e de mostrarem a mudança de comportamento em relação a essa pessoa, de não mais se sentirem entusiasmados em encontrá-lo, e sim preocupados com o que essa máscara realmente significa, se ela não esconde um sorriso falso por trás dela. Pomazan e Verandi, então, encontram uma casinha de madeira em meio a uma floresta abandonada fora dessa cidade, onde está um pequeno velhinho. Eles então conversam, logo perto de mais um cais que leva ao Oceano Branco. Eles fazem perguntas sobre as visões que Pomazan está tendo, sobre tudo o que está acontecendo, sobre o que os mascarados significam, quem eles são e o que eles querem. E também onde está as pessoas que estão procurando. O velhinho parece ter um sentimento específico nessa terra. Logo se descobre que ele era um gigante, pelas próprias palavras dele, de que foi ele que reflorestou aquela ilha. Ele é o grande criador desse lugar, mas que por algum motivo se mantém isolado das pessoas. E agora é um velhinho magro de 1,5 metro de altura. Mas ele claramente tem poderes inusitados. Ele parece conseguir criar coisas de árvores que ele faz brotar do chão. Coisas que não deveriam ser fisicamente possíveis de ser criadas. Como se ele fosse um gênio que conseguisse conceder qualquer tipo de desejo por meio das coisas que ele faz nascer. Do outro lado, Jack encontra a Saru numa briga com uma pantera, logo na entrada de um pequeno acampamento, logo ao lado dessa cidade grande que recebeu eles, denominado Beco Errante, que parece ser coordenado, gerenciado, novamente, pelo Sr. Williams. Esse nome, de novo, aparece. Jack separa essa briga, faz com que a pantera desmaie. A Saru agradece ele e menciona que a pantera estava tentando roubar a arma de algum cidadão que acabou de comprar naquele beco, que parece então ser um conglomerado de várias lojas. E nessas lojas, o oferecimento de armas e outras coisas como fonte de poder. Essa pantera desmaia e ela revela a sua forma humana. Lina parecia ter se transformado numa pantera e agora que desmaia toma sua forma novamente para Jack, que não a conhece. Então a leva para uma enfermaria junto com Saru, dentro desse lugar decorrente, a qual a placa menciona: o Sr. Williams nunca te deixaria na mão. Aqui há tudo que você precisa. Claramente essa pessoa parece ter uma grande influência nesse lugar, nessa Ilha do Céu. O que é confirmado por Bernie, quem descobrimos ser o nome do velhinho. E gosta, para afastar a tristeza, tocar seu banjo e conversar de forma animada com Pomazan e Venante, que parecem dar completa atenção. Ele menciona que o Sr. Williams tem ouvido em todos os lugares. Ato, junto com seu grupo, conversa assim como o Princess, com as pessoas locais para entender o que está acontecendo. E logo depois eles seguem também para o Beco Errante. Todos eles parecem cansados de festejar e parecem ser guiados por locais que deem mais resposta. Ato é interrompido
pela mesma mulher com vestimentas de capitão de navio, que deu o discurso sobre a Rota da Poeira. Ela diz que trabalha para o Sr. Williams e que ele tem um convite especial para o rato. E que ele pode então segui-la para o Beco Errante. E que de lá eles podem transportar para ter uma conversa frente a frente com o Sr. Williams, para ele ter as respostas que ele deseja. A partir dessa oferta, Rato com seu grupo então, convencendo ainda tanto os 3 garotos quanto os caçadores de recompensa que ele abrigou dentro do seu grupo a confiar nele e a segui-lo. Um grupo de pessoas que agora não tem mais onde ir. Um grupo de pessoas perdidas que foram expulsas pelo Oceano Azul. Agora, tentando achar um rumo para seguir. E eles percebem que parece ser o perfil predominante em toda essa ilha. Pelo menos em toda essa cidade que os recebeu. Voltando para Pomazan e Venande. Enquanto eles conversavam, uma figura interrompe a reunião. De forma brusca, desce dos céus, como se ouvisse a conversa, estivesse esperando há muito tempo por aquilo acontecer. Um tritão, com vestimenta simples, cabelos brancos e grossos, um corpo musculoso, esbanjando uma pele vermelha, e com o rosto cheio de cicatrizes e de alguém ranzinza. Ele, sem trocar qualquer palavra, ataca tanto Venande quanto Pomazan, querendo arrastar Venande, pelo que parece, para outro lugar. Ele tem uma força sobre-humana que ultrapassa muito a dos dois. Então, ele captura, sequestra Pomazan e atrai Venande, então. Junto com o velhinho Berne, que é carregado por Venande, a um cais. Que é dominado por Oceano Branco, juntamente com algumas estruturas rochosas. Além de um barco muito velho, que parece deteriorado com o tempo, uma pequena torre de vigia, que contém uma pequena cama, e nada mais disso. Nada mais além disso. Esse tritão descobre que de forma muito brusca ele estava esperando alguém como Venande chegar. Tritão como ele. Ele menciona que pouquíssimos que saíram do reino dos tritões e sobreviveram, principalmente nessa era. E ele já, daqui a pouco, ele já vai morrer. E ele tem uma promessa de garantir que pelo menos uma pessoa da nova geração de tritões saiba da história que se passou com seu povo, com a sua raça. E que ele tem algo para ensinar para o Venande, para cumprir essa promessa. Depois de protestos irritados do Pomazan sobre a forma de abordagem do tritão que se apresenta como Denryu, ele sai, um velhinho. Parece, depois de ter recebido a descrição da Lina, ter conseguido encontrá-la de algum jeito, apenas sentindo que há na terra que ele criou. E ele chora, dizendo que ela está sofrendo. O Pomazan se separa de Venande, então, e corre com o velhinho na direção que ele aponta, que está ali, né? Enquanto o Venande fica com o Denryu para ouvir a história que ele tem a contar. Aqui nós entramos no episódio de número 10, chamado Reencontros. Venande, por um lado, se reencontra com uma história que ele já havia abandonado há muito tempo atrás, saído do Reino Tritão. Ele conta a sua história sobre como pessoas, seu próprio povo, o renegaram por ser diferente, por ter uma mínima diferença de aparência, e que sua família foi expulsa, enxotada, para um mundo que também não os aceita. Denryu, de forma insensível, menospreza a história de Venande e o coloca como devedor a uma tradição muito maior que a dele. Esse navio, deteriorado com o tempo,
exibe uma bandeira pirata. Um bando chamado Filhos do Mar. Um bando tritão. Que, pela história que Daniel conta, também sofreu, também foi capturado. No mesmo momento em que os piratas gigantes caíram. Ele dizia que eles dominavam o fundo do mar. Nem mesmo os piratas gigantes ousavam adentrar as profundezas marítimas sem consultá-los. Eles eram amigos. Era um bando pirata extremamente poderoso. O que fica claro, dada a força sobre-humana, ridiculamente sobre-humana, que esse tritão, já idoso, ainda possui. Ele conta como aos gigantes foi dada uma opção deles se juntarem à marinha, deles se tornarem guerreiros do governo mundial, para proteger a ordem, para se venderem a esse poder que cresceu e se tornou hegemônico. Mas para os tritões não foi dada essa oportunidade. Os tritões sempre estiveram uma linha abaixo dos gigantes, na visão dos humanos, a raça que domina esse mundo. Várias pessoas, vários integrantes desse bando de tritões aceitavam a ideia de se render à marinha. Eles não viam mais forma de lutar. Como forma de proteger as próprias famílias, eles se renderam para também tentar se tornar soldados do governo mundial junto com os gigantes. Porém, a eles não foi dada a mesma chance. A esses que se entregaram foi concedida uma execução ou a escravização. Dentre os poucos que não se renderam a essa oferta, dentre eles Daniel, eles se tornaram sombras de um passado onde os Filhos do Mar, a sua tripulação de tritões, podia ditar, podia proteger o mar, podia ditar os caminhos que os humanos poderiam tomar nas suas profundezas. E agora eles perderam direito até a isso. Daniel parece ter uma relação de amizade de muito tempo com Berne, o criador desse lugar. E conta também, que ele teve uma participação relevante em trazer as pessoas refugiadas aqui dentro. Ele disse que trouxe o máximo de pessoas, todas humanas, que ele conseguiu. Todas as pessoas que se sentiam ameaçadas pelo poder crescente do governo mundial. Ele resgatou elas. Mas isso custou a vida de todos os seus outros companheiros que ainda sobravam. Essa operação custou a vida do restante do bando e o restante da esperança que ele tinha. Ele então, depois da morte de todos os seus companheiros, fez uma promessa a eles. De que ele iria ensinar a uma nova geração, nem que fosse a uma única pessoa, a um único novo tritão, as suas técnicas, a arte do caráter tritão, os seus valores e a sua história, para que alguém conseguisse herdar o seu propósito. Para que em algum momento na história, onde a maré de poder virasse novamente, os tritões pudessem voltar a proteger os mares com a sua própria liberdade e a sua própria força. Venandi, foi dito que a história individual dele significava muito pouco. E agora Daniel tinha passado a dívida para ele. Então, tendo em vista esse desafio, Venandi o aceita e começa um treinamento tenso com essa figura que acabou de tentar sequestrá-lo. Né? Enquanto isso acontece, o Mazan vai então até o Beco Errante, esse pequeno acampamento comercial dirigido pelo Sr. Williams, a quem se é referido como mercador de almas, a pessoa que gere o arquipélago do céu. Apesar de recentemente o Mazan ter descoberto que ele foi criado pelo velhinho baixinho que o guia agora. Velhinho esse parece sentir até mesmo as emoções e as sensações básicas de pessoas que pisam sobre a sua terra. Um poder imensurável parece estar contido dentro daquele pequeno corpinho envelhecido. Mazan adentra esse acampamento comercial e nele dá de cara novamente
com Lina Utopi, a pessoa que ele estava buscando há tanto tempo. O legado do seu pai. Ela seguia com as mesmas roupas desde a última vez que ela o viu. Com os mesmos atributos físicos, mas com uma cara de cansaço. E com um grande ferimento no corpo. Parece feito alguns dias atrás. Ela fugia da enfermaria para a qual Jack levou ela. Ela é acusada como uma ladra. De ter traído o Sr. Williams, de ter uma dívida com ele. Apesar do Pomazan não entender nada disso, quando a Lina fala para ele que eles têm que sair dali, o Pomazan atira nos guardas do beco e faz uma fuga junto com Lina. Rato e seu grupo observam tudo isso enquanto eles buscam Saro na mesma enfermaria. E foi atacada por Lina numa outra forma. Inclusive se revela agora na frente de Pomazan. Lina comeu a fruta da pantera. E esse poder parece ter custado caro. Mas esse preço ela não pagou e se formou numa dívida. Ela parece arrependida e envergonhada de olhar nos olhos de Pomazan, como ela sempre teve, desde que o seu pai salvou a sua vida. Ela parece não suportar o peso de todas essas dívidas que ela coleta ao longo do tempo. Ela conta para Pomazan a sua história, depois de eles se reunirem em um acampamento que parece ser encontrado no meio da floresta por Lina. Pouco acessível demais para qualquer pessoa comum que esteja nas principais cidades daquela ilha no céu. Ela conta sobre como, naquele mesmo dia em que eles se separaram na ilha de Stella, um navio negro de madeira completamente escura, gigante, aportou bem ao seu lado, no porto onde ficavam os poucos animais seguros de Stella, onde ela era a única que conseguia acessar. Um homem de máscara rosa, ela conta, que ameaçou a ilha. Questionou se Lina tinha força suficiente para defender essa ilha, se como nos velhos tempos, piratas aportassem, quisessem impor suas vontades sobre a ilha. Se essa ilha era um tesouro forte, se essa ilha era um tesouro dela, e que se sim, se ela conseguiria defender para que outras pessoas, outros monstros não tomassem dela. Ela não entendeu esse discurso confuso, mas ela sentiu essa ameaça. Ela foi atacada. E assim ela reagiu. Ela parecia ter encontrado a chance de pagar sua dívida ao pai de Pomazan, agora defendendo a ilha ela mesma. De pessoas, perigos externos que aportam de forma ameaçadora no seu lar. Ele parecia saber de tudo que importava para Lina. Esse homem de máscara rosa brincou com ela e facilmente a derrotou, levando-a no seu navio agora, desmaiada e presa, até a mesma ilha, até a mesma coordenada que todos em Pomazan, junto com todos os outros personagens, todos os protagonistas, todos os pontos de vista dessa história, encontraram também, a qual todos eles foram convidados. Porém, ela parece ter subido antes, como se um pedaço da ilha tivesse sido levantado quando ela chegasse lá. E aí fica claro, aquela ilha era uma grande seção de terra que aos poucos subiu aos céus, as pessoas que foram escolhidas para fazer esse caminho. Chegando nesse lugar, ela, completamente ferida e perdida, foi resgatada por um homem que se chama Sr. Williams e o seu bando. As pessoas leais a ele ajudaram e ofereceram poder para acabar com essas pessoas, para tirar a vida das pessoas que ameaçaram Stella e conseguir ser forte o suficiente para defender a sua pequena ilha isolada de todos os perigos que o caos do mundo pode oferecer. Afinal de contas, já foi deixado claro
que a Maria não é o bastante para defendê-la. Ou pelo menos não se importa o suficiente. Ela aceita e come esse fruto, sob a dívida da sua lealdade. Mas então, ela vê com seus próprios olhos que o Sr. Williams também é um aliado dos mascarados. Ele parece ser um homem de negócios. E dentre esses negócios, os mascarados parecem ser parceiros de alta prioridade. Ela se sente enganada. Não seria possível que o Sr. Williams me desse um poder realmente acreditando que fosse me ajudar a me livrar dessas pessoas, se eles são aliados tão próximos. Ela sente que não pode confiar em ninguém. De forma impulsiva, ela foge e não cumpre seu acordo de lealdade com o Sr. Williams. Ela conta essa história para Mazan. Logo depois, eles se deitam e passam a noite isolados nesse acampamento, protegidos até então. Ao mesmo tempo, Rato vem aqui e começa a unir seu bando, agora no beco errante. Ele conversa sobre possíveis funções que as pessoas que ele resgatou podem ter. De forma empolgada, ele parece brincar de formar um bando pirata. Porém, uma das crianças, um dos recrutas, ainda parece não ter comprado a ideia. Parece ter recebido uma ordem, misteriosamente, na forma de um bilhete, para capturar a cabeça de Rato Perrac. Ethan, um dos recrutas, o mais jovem deles, que carrega uma rapieira consigo, desafia Rato para um duelo. Enquanto Will e Ollie, os dois outros recrutas, parecem acreditar nas palavras de Rato. Rato aceita o duelo da criança e, depois de alguns segundos, a derrota, acabando com seu orgulho e com a possibilidade do seu bando pirata ou da sua organização, da sua trupe de pessoas perdidas, de iniciar sem uma objeção. Parece que a Marinha ainda está com seus dedos enrolados nesses meninos. Depois de deixar Ethan no chão, Ollie foge confuso em relação às próprias ideias. E Will e Ishu vão procurá-lo, enquanto Saru se firma de uma vez por todas seu acordo com o Rato. Ela vai segui-lo, que agora ele provou ser uma pessoa de confiança. E provou quando arriscou a sua vida por eles. Os ajudou, os salvou mais de uma vez. E parece verdadeiramente comprometido em encontrar um novo rumo para todas essas pessoas perdidas e expulsas do Oceano Azul, por vários motivos diferentes. Jack passa o dia construindo. Seu pai, um grande inventor, parecia se perder por horas e horas e às vezes até dias em suas invenções. Ele adquiriu um gosto pela coisa. Com 2 anos convivendo com sua figura paterna agora, mais forte de todas suas memórias de vida, ele repete esse hábito. Ele constrói coisas, ele tem ideias, ele se deixa levar como forma de proteger agora as duas pessoas que ele tem como suas companheiras. Duke acompanha a Carly na sua recuperação, depois de ter sido gravemente ferida na batalha que os levou até a Ilha do Céu. Ele encontra também Garon, o homem que levou seus pais. Ele parece estar debochando dele. Ele o questiona, como se fosse alguém que está andando de um lado para o outro dessa ilha, procurando se divertir. Ele o questiona. E se os pais já estiverem mortos? E se o propósito deles já tiver sido cumprido? O que você vai fazer? Jack parece ter entendido. Olhando pro Garon, mesmo através daquela máscara, parece ter entendido as suas expressões verdadeiras. Entende que ele está sendo usado. E fala que vai salvá-lo também. Logo antes de tirar sua máscara e revelar seu rosto.
O rosto sorridente, mas com um sorriso insano, não de felicidade. Um sorriso que mostra instabilidade e caos. Num rosto que parece já ter sido de alguém disciplinado, controlado. Mas ainda assim, um rosto jovial. Com poucos sinais de idade, olhos castanhos e 3 piercings em suas sobrancelhas loiras, assim como seu cabelo. Jack recoloca a máscara num garão agora sem palavras. Somente se afasta. Como se finalmente alguém tivesse conseguido calar essa figura insana e caótica. Nesse mesmo dia, mais uma máscara caiu. Princess, sozinha, abandonou sua tripulação para trás e somente com Jarbas, seu mordomo mais íntimo, chegou nesse beco errante, buscando respostas. Ela foi convidada para um estabelecimento que se chama, literalmente, a Sala para Pessoas Importantes. Depois de ter adentrado nesse lugar, ela se encontra no topo de um camarote, sentado numa poltrona de couro, numa sala pouco iluminada, cheia de silhuetas que parecem se vestir como membros de uma alta sociedade. Os preferidos do Sr. Williams, os seus grandes patrocinadores e parceiros comerciais, estão nessa sala. Doru, o homem de máscara rosa, trata a Princess como o centro de um grande espetáculo que ainda está para acontecer. Ele menciona como ela é uma grande aposta para a virada de marés da história de novo. E ele se revela como uma pessoa que fez o convite para ela, que a conhece como um amigo íntimo, sabe seus maiores desejos, e que mandou as histórias sobre uma ilha onde todos os desejos de qualquer pessoa que entrasse se realizariam. E mandou as coordenadas que a levaram por uma armadilha da marinha e posteriormente uma viagem até as nuvens, literalmente. Ela pergunta quem ele é e ele, sem hesitar, também mostra o seu rosto. Doru, o colecionador, o homem já beira seus 40 anos, com braços anormalmente longos e um corpo esguio e baixo, bem magro e com aproximadamente 1,65 de altura, um olhar interessado, como se o que ele estivesse olhando fosse uma joia incrivelmente preciosa que ele quer ter a todo custo. Ela coloca literalmente Doru no chão, empurrando com suas pernas longas. Pergunta: quem quer vê-lo no fim das contas? Se é ele que está por trás de tudo que está acontecendo. Se é ele de fato que fez esse convite. Quem quer o que com ela? E ele fala que a sua capitã está esperando as pessoas que vão mudar as marés do tempo numa outra ilha. Ele revela um mapa mostrando que não se trata somente de uma ilha, e sim de um arquipélago. Várias ilhas conectadas por pontes de terra, que foram levadas até o céu e agora flutuam sobre o Oceano Branco, o Oceano das Nuvens. Uma ilha chamada Paraíso à espera. A capitã Horus, a mulher da máscara vermelha, capitã dos piratas mascarados, espera todas as pessoas que se aposta para uma nova era num palácio nessa ilha. Ele revela que eles estão na ilha de Aurora e coloca um caminho claro para a Princess. Você quer mais respostas? Você vai continuar seguindo o caminho que nós trilhamos para você. Então ela sai e, junto com Jabas, segue por esse caminho. E aqui nós encerramos a história do episódio 11, chamado Laços. E entramos na história do episódio 12, Tesouro, e no episódio 13, Recomeço. Como um fim dessa parte do resumo. Depois de dias intensos de treinamento,
Aliás, de um dia de intenso treinamento e de mais conversas e de aprofundamento sobre as histórias um do outro, além de aceitação sobre aquela situação. Venand vê em Dane agora uma pessoa que sofreu com o tempo. Um olhar, talvez não como de um amigo, mas de alguém que o compreende. De alguém que tem muitas histórias para contar e que essas histórias precisam ser ouvidas, apesar dele não contá-las da melhor maneira. Eles se separam, eles descansam. Porém, o dia amanhece e Venand é surpreendido por 3 silhuetas inesperadas que surgem diante dele enquanto ele dormia, submerso. Um hábito que seu pai costumava ter. Um sereiano, raça de elite no reino dos tritões. Uma raça como se fosse uma raça irmã. Povos marinhos. Portando uma máscara laranja e um rifle nas suas mãos. Parece ser feito de material diferente do que o comum. Acompanhado por 2 feras marinhas. Ele, numa postura arrogante, pergunta onde está o Tritão Vermelho. Ele tem assuntos a tratar com ele. E que dessa vez vai ser diferente. Venand o leva até Denril, que medita, acordado já nessa manhã, no topo e na borda do cais rochoso. Venand entende a situação. Essa figura mascarada parece querer provocar Denril, o ofende, coloca como inferior. Ele parece ter o objetivo de testar os limites da paciência do Tritão de pele vermelha. Ele se coloca como alguém que merece governar todos aqueles que utilizam do fundo do mar, como se o fundo do mar fosse seu, para cobrar um aluguel de retribuição. Ele oferece a oferta para Venand se tornar seu servo. Deliberadamente manda seus 2 animais que estão acompanhando atacar Denril, mas eles são impedidos por Venand. E depois de aprender com Denril a se relacionar com os monstros marinhos e não atacá-los, Venand não luta. Ele se coloca na frente e ele fala para eles irem embora. E assim eles vão. Venand agora consegue conversar com a língua do mar. Algo que ele renegou desde a sua infância. Porém, o Siriano não desiste. Mesmo depois das feras que o acompanhavam ir embora, ele passa a tentar atacar Denril. Mas o Tritão idoso menciona que seu tempo de lutar já passou. E que os mascarados não vão conseguir fazer com que ele se corrompa, com que ele volte a criar um ciclo de ódio e de violência. E ele já começou a criar uma semente dentro de Venand. Ele já cumpriu seu objetivo. Assim, ele espreme, retira da sua companheira Lily um pequeno monstro marinho com vários tentáculos venenosos com um líquido roxo, veneno natural expelido pela companheira dela. Ele conheceu há muito tempo e resgatou do fundo do mar. Um monstro absurdamente simpático em contraposição com a sua aparência. Ele toma esse veneno e, iluminado pelo céu, pelo sol nascendo, ele cruza os braços e morre. Uma sensação de dever cumprido, se recusando a entrar no caminho que os mascarados trilharam. Venand entra numa luta, querendo entender o porquê de tudo isso ter acontecido, querendo descontar as suas frustrações. Logo depois dele ter recebido uma prova da história que foi privada dele, da solidariedade que o povo dele
o negou desde a sua infância. A solidariedade novamente é tirada com a morte de Denril, seu tutor, por um dia. Ele luta com esse mascarado. Ele, obviamente, consegue suprimi-lo com sua força física. Porém, ele se esconde. O Seriano de máscara laranja é rápido demais para Venant conseguir observar. E usando truques sujos, se escondendo e atirando em pontos cegos, ele passa a ter vantagem nessa luta. Venant grita e usa toda a sua fúria para tentar encontrar quem tirou a sua inspiração que estava em frente a ele, quem tirou a sua chance de ficar mais forte com a perspectiva que foi tirada dele. Porém, ele não encontra essa pessoa enquanto recebe cada vez mais dano. O Mazan, do outro lado do acampamento com a Lina, é alertado sobre o que está acontecendo. Berne afirma que Venand sente dor naquele momento. Então, sem pensar duas vezes, o Mazan corre até o cais e encontra Venand, cheio de arpões agora tirados do seu corpo, que saíam desse rifle diferenciado seriano, caindo, sangrando no chão, se afundando no oceano. O Mazan, olhando aquilo, ele pega Venant, que agora está desmaiado, derrotado e sangrando cada vez mais, e o leve até o cais, junto com o cadáver agora de Denril. A vida de Venant está em perigo. O Mazan luta numa batalha de atiradores contra Seriano. Que murmura, que grita coisas como o caminho não era para estar acontecendo desse jeito. Ele está furioso. Ele não conseguiu fazer com que Denril entrasse no caminho trilhado pelos mascarados. E agora ele teme pela sua vida. Ele tenta correr, mas Romazan mais uma vez encontra a presa que ele quer pescar. Ele derrota o Seriano, o leva até o cais e tenta de tudo para salvar seu companheiro. Mas Venant sequer abre os olhos. Ele usou toda a sua força. Ele tentou encontrar aquele que tirou seu propósito, tirou sua chance de aprender mais sobre sua própria história. Mas ele não encontra. Ele é derrotado. E sentindo o toque do Pomazan, ele morre. Sem encontrar seu tio. Sem descobrir mais respostas sobre a cultura, sobre o seu povo, sobre tudo que foi tirado, escondido dele. E com consolo apenas de tentar ser salvo pelo seu companheiro de viagem, ele deixa esse mundo, não conseguindo aguentar todo o dano ele tinha que aguentar para seguir em frente. Foi demais para ele. Venant então morre. Pomazan pede desculpa a seu pai, mas executa o mascarado que foi responsável por isso, mesmo depois de tê-lo derrotado. Lina e Perry chegam na cena pouco tempo depois e veem tudo o que aconteceu. O Mazan então entra num barco, no barco dos Filhos do Mar, barco antigo, de piratas antigos, e veleja com Lina, enquanto Berne faz um túmulo, tanto para Denril quanto para Venant. As coisas ficam mais claras agora. Essas duas pessoas, Lina e Pomazan, numa ilha isolada do mundo, agora vêm e têm que lidar com ameaças surreais que nunca passaram pela sua cabeça que existiriam. E agora estão na sua frente e que acabaram de levar Venant. O Mazan se decide. Ele vai entregar essa ilha de volta ao Berne. Vai livrar
a Lina do contrato do Sr. Williams e vai levá-lo para se despedir, ao menos, dos seus pais antes de sair qualquer outra vez. Porque foi isso que ele prometeu. E vai encontrar o tio do Venante por ele. Eles velejam pelo Mar Branco, dão uma bela volta enquanto conversam e refletem. Ou aproveitam o som do silêncio, do luto, como Azan. No Beco Errante, Miss Princess já foi embora em direção ao paraíso, depois da provocação de Doru. E agora, tanto o grupo de Rato quanto o de Jack se reencontram, se reagrupam, sem ter encontrado Ollie. Depois de ver toda a briga que aconteceu, e depois de ter visto um de seus ex-colegas recrutas tentar trair Rato e ser fiel à marinha, ele, sem saber como se posicionar, desaparece. Então, Will e Ishu, Saru e Rato, como um grupo, e Jack, Carly, que agora acorda e se recupera, e Joke, em outro quarto, descansam, convidados também na sala de pessoas importantes. Porém, eles são acordados por uma ameaça. Uma pessoa, a mesma pessoa que colocou essa missão nos bolsos dos recrutas que Rato acompanhava. A marinheira infiltrada na Rota da Poeira. Uma mulher que parece se aproximar também de seus 40 anos, com cabelos rosas e uma pele escura, uma jaqueta de couro e uma espada peculiar na sua cintura. Vice-almirante Margo, uma das chefes da divisão científica de prevenção contra ameaças desconhecidas da Marinha. Ela, junto com 2 monstros que ela parece ter recrutado, comandado com seu Haki do Rei, uma habilidade que faz com que outros seres tenham sua força de vontade manipulada por ela. Ela destrói, então, com a companhia desses animais, todo o acampamento de pessoas importantes do Sr. Williams. Parece que todas as pessoas abrigadas que fogem desaparecem como se fossem pó, de fato. Pareciam como se ela tivesse um plano de fuga já programado caso qualquer uma dessas coisas acontecessem. Fica só então um grupo de Jack e Rato, que era o objetivo dela. Ela revela uma história sobre Joke, a menina que Jack resgatou. Ela revela uma história sobre como ela também é uma aberração. É revelado o terceiro olho na testa de Joke. A menina, calada, parecia sofrer conforme a ilha Karate começava a se matar, para impedir isso de forma fracassada. Ela, agora sem lar, confia nas pessoas que a resgataram, Jack e Carly. E ela estava escondendo um segredo deles. Ela tem um terceiro olho na testa que brilha com uma pupila verde clara, assim como os outros 2. Ela levanta sua franja e Margo revela que ela, assim como Jack, é um experimento da Marinha, que estuda outras raças e suas possíveis habilidades podem ameaçar a estabilidade e a ordem do mundo. E ela revela que, pelo terceiro olho de Joke, ela tem visto tudo o que acontece, tudo o que Joke vê, ela vê, contra a vontade da menina. Joke parece ter perdido com um choque a capacidade de falar, e ela só parece perturbada. Margo diz que apareceu para estabilizar seu experimento.
Depois de tantas situações de risco, o emocional de Joke tá ficando balançado, tá ficando instável. Suas habilidades podem ser suprimidas com isso. Então, tratando todos, tanto o menino alado, quanto a menina três olhos, quanto o rato, o usuário da fruta do químico, parece causar interesse específico nela. Ela aparece e dá um ultimato. Ou vocês todos seguem o seu caminho e se mantêm sob a minha observação. A partir da Joke. Ela então entrega pequenos remédios para acalmar as crises que podem estar suprimindo as habilidades da Três Olhos. Ou eu acabo com vocês agora mesmo. Interrompo qualquer experimento que possa ameaçar a ordem. Expelindo seu haki do rei, ela faz com que todos, menos Jack, tenham sua força de vontade completamente removidas e se ajoelhem perante ela. Eles estão forçados a receber esse acordo. De forma impotente. Largo então sai. Agora conseguindo o que queria. Como uma cientista profissional, ela parece comprometida com seu projeto. E deixa, então, esses dois grupos seguirem o caminho que está sendo trilhado pelos piratas mascarados, contanto que ela consiga as informações. O seu plano ainda é nebuloso. Logo depois disso, Komazan, depois das suas horas velejando com Lina, chega lembrando da viagem, lembrando dos momentos em que se encontrou com todas essas pessoas e recorre a elas. Ele se sente desesperado depois da morte de Venand. Ele chora e se ajoelha junto com Lina e faz uma proposição a eles. Me ajudem a recuperar o céu do Sr. Williams pro velhinho. Todos aqui têm assuntos com esse tal de mercador de almas. Esse nome que parece rondar todas as situações vividas por essas pessoas e todo esse caminho trilhado. Ele propõe que eles usem a força que eles conseguiram até agora para quebrar esse ciclo de controle que está se tendo sobre eles. Ele está desesperado para libertar o legado do seu pai e recuperar a sua própria liberdade. Ele se compromete a ficar em dívida de todas as pessoas, todos esses companheiros temporários de viagem. Ele implora pela sua ajuda para começar, nem que seja necessário uma guerra, para recuperar o céu do velhinho de Berne. Ele sentiu que merecia voltar a comandar a terra que ele mesmo criou, e uma busca por respostas. E a partir de agora, todas as pessoas se movem até o acampamento escondido de Lina. Em grito por respostas, eles formam uma nova aliança. Até que Claire encontra Komazan depois de ter ficado na festa original e recepcionaria as pessoas resgatadas do Oceano do Sul. E pergunta o Venant. Mas a partir desse ponto, nós tratamos do próximo vídeo. Esse ponto, como sugere o nome do episódio 13, foi um ponto de recomeço. Então, enquanto Miss Prince segue para o paraíso, esse grupo se forma numa operação, ou numa guerra se for preciso, para reequilibrar a luta, reequilibrar os poderes do céu e recuperar sua liberdade contra os contratos de dívida e de lealdade do Sr. Williams. Nós terminamos essa série de resumo, de recapitulação no vídeo seguinte. Muito obrigado.
Nos vemos até então.